Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Obrigada por me receber na sua casa, pelas mensagens, pelos testemunhos. Eu sou muito edificada. Você não tem noção. Às vezes eu me emociono, eu já dobro os joelhos agradecendo. Eu vibro, porque é Deus honrando. Eu vejo a glória de Deus. Eu aprendo, eu me edifico. Para mim é muito forte. Enviem e assim, creia de todo o coração. Tudo é possível àquele que crê. Espere coisas grandes de Deus, grandes coisas de Deus. E você as terá. Faça orações do tamanho de Deus. Eu falo isso sempre. Nada é impossível para Deus, porque está escrito. Tudo é possível que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Nada é grande demais para Deus. É difícil demais para Deus. É complicado. Não. Não é grande, não é difícil. Na verdade, tudo é pequeno para Deus. Tudo é simples para Deus. Então, não fica aí perdendo tempo com questionamento, se distraindo. E olha para cá, e olha para lá. E começa a remoer. Não perde tempo com isso. Não fica olhando para circunstâncias, para condições. Olha, eu quase que repito isso aqui todo dia. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás. Olha para o alto. Porque isso faz parte da minha vida. Eu realmente aprendo com cada situação e assim, nada ensina mais do que a vida e pessoas. Quando você tem o olhar certo, você aprende. Realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para todo mundo, né? Não coopera para todo mundo. Mas coopera para o bem. Faz sentido. Né? Porque esperança é esperar que algo bom aconteça e ter certeza que vai fazer sentido. E faz mesmo. Na vida daquele que ama o Senhor. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Quer dizer, a prova que eu amo a Deus não é falar que eu amo a Deus, porque a fé sem obras é morta. É quando eu me submeto, eu obedeço, eu me humilho. Eu confio nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer que ele existe e que ele recompensa quem está buscando a ele. Você quer realmente ofender a Deus? Duvide dele. Então, não duvide de Deus. Duvide de tudo, mas dele não. Nós vemos que em Nazaré, o Senhor, ele quis fazer muito ali. Mas ele não pôde por causa da incredulidade. E a Bíblia diz que o Senhor ficou até admirado com tanta incredulidade. Porque eles se apegaram àquilo que é totalmente irrelevante.
E eu vejo pessoas perdendo demais, porque se apegam ao que não tem relevância. Elas olham para as circunstâncias, por causa disso eu não posso ter isso, para as condições, e se envolvem com aquilo. E acreditam mais naquilo que na palavra. Elas se distraem, elas perdem o foco. Elas dão atenção a vozes estranhas. Eu sempre digo, né, se você ficar horas assistindo esses noticiários e qualquer outra coisa aí que não vai acrescentar, e pouco tempo de palavra, pode ter certeza que vai sair o que não é bom. Porque a palavra nos molda, nos mantém no rumo certo. Por isso que nós precisamos orar e pedir sempre ao Senhor, para que Ele derrame na nossa vida, né, uma fome, uma sede. Eu sempre falo que para orar tem que orar para tudo. E se você não é uma pessoa comprometida com a sua vida espiritual, você não é comprometida com a sua vitória. Não tem como ter vitória se você não está se enchendo da coisa certa. E quando eu creio, eu sei que vai fazer sentido, vai cooperar para o meu bem, eu vou viver o que está escrito, vai acontecer. Não há dúvida. É pela fé. Eu preciso crer. E não posso tirar o foco daquilo que eu tenho recebido de Deus. E aprender. Aprenda. Os problemas que você já viveu e você superou, isso é experiência. Deus te socorreu. Então vai te socorrer. As coisas que não deram certo, tem que te ensinar. Não vou voltar lá. Tem coisas que nós já fizemos e sabemos muito bem que não são boas. Então, assim, pessoas que estão ao nosso redor nos ensinam, as pessoas nos ensinam, a vida ensina. Você observando, você pode ver aqueles que vivem uma vida negligente. Qual o resultado? Aqueles comprometidos, qual o resultado? Quando aquele fez uma curva, desviou, pegou um atalho, o que aconteceu? Então, a gente tem que aprender. Porque inteligente é aquele que aprende com tudo que está vendo. Não precisa nem passar. Paulo diz que tudo que foi escrito tudo que está escrito foi escrito para nos ensinar, como exemplo. Então, ele falou, ó, tudo que está aí, a história de tanta gente, as escolhas que elas fizeram, tudo isso foi registrado para nos ensinar. Ó, esse aqui tomou um rumo errado. Ó, esse aqui fez a coisa certa. Ó, por um tempo esse aqui caminhou muito bem. Agora esse aqui, ó. Então a gente vai ver reis que enquanto estavam sendo bem assessorados, mentoreados, igual Uzias, durante toda a vida de Zacarias, ele só cresceu e só prosperou.
E outros reis, né? Um homem chamado Joiada foi assim um instrumento daqueles da vida de um rei. E a Bíblia fala, durante a vida de Josué, o povo buscou o Senhor. Então você vê que quando você ouve a pessoa certa, quando você é bem dirigido, assim, a sua vida vai fluir. Então, estar no lugar certo, ouvir a coisa certa, ser influenciado pela pessoa certa ou pelas pessoas certas. Aprender com os próprios erros e com os erros dos outros. Crer a despeito de tudo e não se envolver com situações adversas. Apenas crer. Porque Deus socorre, Deus faz, as coisas acontecem. Então, em nome de Jesus, creia e não duvide. Espere grandes coisas de Deus e você as terá. Apenas confie e continue. Porque o Senhor é o mesmo. E Ele está com todo aquele que espera por Ele. Ele ama mostrar a força dEle. E aquilo que não faz sentido hoje, vai fazer sentido. Que parece assim que não vai levar a nenhum lugar, vai, sempre leva. E a gente cresce e fica melhor. Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor, em tudo, não em alguma coisa, em tudo, o havia abençoado. Então Abraão ordenou ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: põe tua mão por baixo de minha coxa e jura. O Abraão já estava velho, abençoado em tudo demais, mas você vê o foco. Você vê um homem focado, um homem que não se distraiu, não estava aqui distraído com tantas bênçãos. Ah, já estou tão bem. Ah, não. Você vê que a preocupação dele era manter a aliança, o projeto de Deus, a vontade de Deus. Isso para mim é forte demais. É muito forte. Porque estou velho, extremamente, em tudo abençoado. Não faltava nada. Mas ele chama o servo mais velho e diz: ó, eu preciso de você. E é tão maravilhoso, né? As pessoas que Deus usa e elas entram na história. Provavelmente esse era Eliezer, mas era o servo. E Deus coloca na história para fazer parte do projeto dele, do plano dele. E ele diz: ó, eu quero que você vá em busca de uma esposa para o meu filho. Não deixa meu filho casar com mulher cananeia. Ele ali estava dizendo: Deus tem um projeto grande e ele não pode errar nessa aliança. Ele não pode.
Então, o foco dele continuava no quê? Na vontade de Deus, no projeto de Deus, nas coisas de Deus. Ele não estava distraído com tudo que ele tinha recebido, tanta honra, tanta glória, tanta riqueza. Não. E essa oportunidade desse servo fazer parte do projeto de Deus também, para mim, assim, é incrível. E sai esse servo, uma viagem longa, para outra nação, com 10 camelos, carregados de riqueza, muita riqueza. E a responsabilidade dele era tão grande, ele não podia errar. Era algo muito sério. E você vai ver que esse homem dependeu de Deus, esse servo. E para mim isso é tão forte, porque Deus, tudo ficou registrado para nos ensinar. Esse homem era um servo, um escravo, mas que se tornou um homem de confiança de Abraão. Administrava todo o patrimônio dele. E agora ele é colocado também no projeto de Deus. Ir em busca da esposa de Isaac. E você vê que ele estava tenso. Mas ele orou, ele buscou, ele confiou, ele dependeu de Deus. E o Senhor cumulou meu senhor de bênçãos e ele tornou-se muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos, servas, camelos e jumentos. Ele conta o que Deus fez na vida do Abraão para a família da Rebeca. Então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje, ser bondoso com meu senhor Abraão. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e de sua mulher Milca. Ele sai orando e ele diz: Senhor, preciso de uma prova. 10 camelos. Isso era impossível. Realmente ele fez uma prova daquelas. Sabe quando você fala algo com Deus que realmente é impossível? Ele diz: Senhor, a moça que se oferecer. Agora, quem que ia fazer uma loucura dessa? Quem? Só realmente alguém que... E Deus estava lá mesmo. A moça que se oferecer a dar água para os meus camelos, essa vai ser a moça. Ele nem terminou de orar, ele ainda estava orando. Aparece Rebeca. Ele fala com ela, pede água e ela espontaneamente partiu dela. Ela se ofereceu a dar água para todos aqueles camelos que estavam viajando há tanto tempo, sedentos. Então, ali foi a resposta, porque aquilo era impossível. E você vê o que é uma pessoa ter um coração generoso, entregue, de servo, né? Não era preguiçosa. Ela foi escolhida. Porque ela se colocou à disposição. E ela foi muito abençoada. E ele teve a resposta. Foi o que ele pediu para Deus, que era algo impossível. E ali ele viu a mão de Deus respondendo e socorrendo ele naquela missão
que era uma missão quase impossível. O servo, porém, disse: não me detenham. O Senhor me deu sucesso em minha missão. Agora enviem-me de volta ao meu Senhor. Maravilhoso, maravilhoso. Deus honrou o servo. Deus honrou esse homem, porque havia fidelidade nele, comprometimento. E ele entra na história. E olha que ele já ocupava uma posição importante, mas agora, como uma peça importante no projeto de Deus, no plano de Deus. Então, esse homem foi elevado, um servo, alguém que ninguém nem ia olhar. E a fidelidade dele, o comprometimento dele, a fé em depender de Deus e fazer as coisas da maneira correta, colocou ele do lado de um homem importante. Ele administrou os bens desse homem e agora ele entra na história, no projeto de Deus, aquele que tinha responsabilidade de escolher a esposa de Isaac, o herdeiro da promessa, aquele que o Senhor havia prometido e o plano dele ia continuar. Deus faz. Quando você é fiel, quando você é comprometido, quando você espera, quando você crê, não importa de onde você foi tirado. Se você tem condições, se alguém olharia para você e diria, não, esse aqui vai longe. Ninguém diria que esse aqui iria longe. E às vezes a pessoa é invisível. Mas se ela tem o coração certo, ela está ali, ninguém olha para ela. Parece que ela não vai a lugar nenhum. Mas quando ela tem o coração certo, Deus pega pessoas assim, porque Ele está à procura do pequeno fiel. O escravo, o servo, aquele que ninguém ia dar nada, e levanta de uma tal maneira, e coloca em lugares estratégicos, em projetos grandiosos. Você vê que ele fez parte de um projeto tão grande, o projeto de Deus. Foi para fora do país. Ele foi um instrumento ali, que Abraão usou e era o próprio Deus, para aquele projeto, o projeto de Deus, de levantar uma nação. Deus faz na vida do fiel, daquele que está comprometido, daquele que depende. Ele dependeu de Deus do começo ao fim e ele teve sucesso. E olha, sucesso absoluto. E eu sei que Deus está falando aqui com você. Apenas tenha o coração certo, confie em Deus, espera por Ele. Faça onde você estiver. Não sei onde você está. Faça a coisa certa. Seja comprometido. Seja fiel. Faça bem feito. E é isso que Deus faz. Deus pega o servo, pega o escravo, levanta. Talvez tinha tantas pessoas aparentemente mais capazes, mas esse era o servo fiel. E Deus levantou, colocou do lado de um homem importante, à frente de assim, coisas importantíssimas, se tornou administrador, e o Senhor o eleva para um projeto muito maior. O Senhor coloca ele na história para fazer parte de algo tão maior, tão grandioso. E Deus está dizendo, apenas seja fiel, espere por Ele. Porque Ele vai te elevar muito. Ele vai te colocar em lugares importantes, à frente de coisas importantes, e Deus vai confiar projetos muito grandes. Sim,
Com certeza você vai muito longe. Deus tem coisas muito grandes com você. O servo. Mas era um servo fiel. Eu sempre falo que o Senhor está à procura do pequeno fiel. E são esses que o Senhor pode levar. E ele aprendeu com Abraão. Que apesar de ter tudo, mostrou que a prioridade dele continuava sendo Deus e o projeto de Deus. Agradar a Deus. Ele permaneceu ali como um instrumento de Deus. E esse servo foi colocado à frente de muita coisa grande. De projetos grandiosos. O maior. Confie em Deus. Espere por Ele. Tenha um coração quebrantado, humilde. Seja fiel. Seja fiel no pouco e Deus te coloca no muito. E você vai ver, é muito mesmo. Você vai muito longe. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida que está comigo. Eu peço que nesse momento a palavra tenha entrado e ela esteja endireitando o foco e se levantando. Com decisões firmes. O Senhor está à procura do pequeno fiel. Às vezes a pessoa não é vista. Para todo mundo, ela não é a pessoa certa. Mas se ela tem o coração certo, se ela é fiel, se ela é comprometida, se ela depende do Senhor, não há limite para o Senhor erguer. E o Senhor está dizendo aqui, eu vou fazer. Faça o que você tem que fazer onde você está agora. Porque aquele que é fiel no pouco, eu posso colocar no muito. Eu posso erguer. Aquele que ninguém dá nada, eu coloco em lugares estratégicos, poderosos e à frente de projetos grandiosos. E o Senhor está dizendo, confia, seja fiel, mantenha um coração humilde, fiel, leal, comprometido, dependa de mim. Continue. E eu vou fazer na sua vida, eu vou te levar. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo. Tomo posse de vitórias, de definições, de mudanças, de respostas. Eu não sei o que ela está buscando, mas eu concordo com a oração dela. E tomo posse de milagres, de testemunho. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que pessoas estejam se levantando com fidelidade, com temor, focadas no Senhor, esperando pelo Senhor, dando passos de fé, fazendo bem aquilo que foi confiado. E o Senhor vai levar para lugares altíssimos e confiar coisas tão grandes que ela nem tem noção. Eu abençoo o teu povo em todo lugar e agradeço demais por tudo. Peço a tua bênção. Obrigada, amém? Amém, amém? Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico, e onde vou estar domingo, celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando os dizimistas, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, um dia poderoso. Hoje, casa firme em todos os nossos templos e conta com a gente. É um prazer servir. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.